Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. A semana passada eu andei falando algumas coisas sobre a teoria do intervalo, né, que fala que a Terra é antiga, a Terra é muito antiga, a Terra tem zilhões de anos, né, que ela foi criada, no princípio Deus criou os céus e a Terra. Quem quiser saber mais sobre isso, procura Teoria do Intervalo. Inclusive tem um livreto muito bom do Bruce Anstey explicando o que é isso, que é uma oposição àquela teoria da Terra jovem, que dizem que o universo tem só 6.000 anos de idade, o que é uma coisa que não faz sentido nenhum, porque não dá nem tempo de Deus ter criado os anjos, que os anjos foram criados, quando a Terra foi criada, os anjos cantavam de alegria. Então não podia estar inserido nos 6 dias da criação de Gênesis, porque eles estavam vendo o Senhor criar a Terra, né? Mas então eu falei algumas coisas sobre isso, e também sobre o fato de anjos terem assumido a forma humana e coabitado, fornicado com mulheres, casado com mulheres, filhas dos homens. Lá em Gênesis 6, quem quiser vai lá, tem os versículos. E falei algumas coisas sobre isso, e isso tem, no meu entender, tem um fundamento bíblico muito firme, muito forte, né? E que foi quando eles criaram, então, as mulheres começaram a ter filhos. Esses filhos não eram humanos, 100% humanos, eram híbridos de humanos com anjos. Então eles tinham superpoderes, eles tinham poderes que nós nem imaginamos quais são. Mas Deus não podia mais deixar corromper a raça humana, a semente humana, então ele põe um fim a tudo isso com o dilúvio. E com o dilúvio ele extermina toda aquela raça híbrida que havia tomado conta da terra. Tanto é que era tão grande essa população que apenas Noé e sua família são salvos. Isso equivale a dizer que os outros ou estavam gostando do jeito que estava, né, do mundo do jeito que estava, ou já tinham sido contaminados com DNA de anjos. E falei sobre isso em algumas lives, em alguns vídeos e tal. E aí eu vi que teve gente que ficou perguntando, mas isso e aquilo e não sei o que e tal. E aí teve para um irmão, eu expliquei o seguinte, falei assim, olha irmão, esse é um assunto que ele é muito interessante, ele é muito curioso, né? Ele desperta em nós assim, uma vontade até de saber mais, de pesquisar e tal. E até bom, é um assunto bom para você iniciar uma conversa com um incrédulo. Quando você falar da criação do mundo, de repente você fala que os anjos desceram até a terra e tomaram mulheres, eu quero fazer, uau, não vi esse filme na Netflix. Então, você pode pegar um gancho aí e levar o evangelho para a pessoa, né? Mas eu falei, mas é um assunto curioso, é um assunto interessante e tudo, mas por mais que você estude, por mais que você conheça, e o perigo é você começar a entrar até em livros apócrifos, em lendas e tal, segunda-feira não vai fazer diferença nenhuma para você. Você vai ter que acordar de manhã e ir para a escola, ou acordar de manhã e ir para o trabalho. Não vai fazer diferença. Como faz diferença na sua vida aquelas doutrinas ensinadas pelos apóstolos nas cartas. Essas sim, segunda-feira, elas vão fazer uma grande diferença na sua vida quando você for para o trabalho, for para a sua escola. Então, é importante saber separar as coisas e dar a devida importância às coisas que são mais importantes. No caso, Cristo é a coisa mais importante. Se de repente eu fico mais entusiasmado com a profecia, com as coisas que vão acontecer, com o arrebatamento, com a grande tribulação, com o Armagedon, com o milênio e tal, eu fico tão impressionado e tão ocupado com essas coisas, e esqueço de uma coisa. Na Apocalipse fala, o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. É o quê? É o cerne da profecia. É o âmago da profecia, é o testemunho de Jesus. E tem um outro versículo também em Colossenses capítulo 2,
Versículo 16, ele está falando aqui da lei, portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras. Mas o corpo é de Cristo. Que corpo é esse? O cerne dessas coisas que eram símbolos, que eram figuras, que eram sombras, o cerne de tudo isso é Cristo. Então é a mesma coisa, se você começa a se envolver tanto em estudar as sombras, os dias de festas, as luas novas, os sábados, a simbologia toda dos números na Bíblia e tal, que são coisas interessantes, são coisas importantes, mas você não pode esquecer, não pode deixar de lembrar que o corpo é de Cristo. O que significa? O cerne é de Cristo. A veia de tudo isso é Cristo. O objetivo é Cristo. As sombras apontam para Cristo. Se elas não apontarem para lugar nenhum, você está perdido. Você está perdido. Então é muito importante entender que o diabo vai querer sempre desviar a nossa atenção. E às vezes ele vai usar de coisas bíblicas para desviar a nossa atenção. Vai desviar com coisas bíblicas. Eu li um pensamento interessante esses dias sobre a teoria da evolução, que Darwin explicou, né, com a teoria da evolução, ele explicou de onde vieram os seres humanos. Explicou do jeito dele lá, né, que todo mundo aprendeu na escola, por meio de evolução. Mas ele não explicou uma coisa. Para onde vão os seres humanos? Ele explicou a origem das espécies. Chama o livro dele, o nome do livro é A Origem das Espécies. Mas ele não explicou o destino das espécies. Qual o destino do ser humano? Isso ele não explicou. Então é como se ele fizesse toda uma teoria, toda rebuscada, toda cheia de inteligência humana e tal, e colocasse o ser humano no ar. Aí, ó, viu? Nós viemos então de uma evolução e blá 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 blá. Tá legal. Mas para onde nós vamos? Você só vai encontrar a resposta nisso na Bíblia. Na Bíblia. Como na própria Bíblia você encontra também que não houve evolução nenhuma, que na realidade nós fomos criados por Deus. Criados. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, da mesma forma como os anjos, os seres espirituais, foram criados por Deus. Ninguém lançou ainda um livro, a evolução dos anjos. Né? Alguém já viu? Os anjos antigamente eles eram mais brutos, menos desenvolvidos, eles eram mais primitivos, mas eles evoluíram e agora os anjos são mais inteligentes. Eu sempre tenho uma resposta para quem acredita na teoria da evolução. A minha resposta é a seguinte: muito bem. Então você acha que nós estamos evoluindo? Estamos evoluindo sim. Nós estamos em evolução. E você não acha prematuro você chegar a conclusões a respeito do ser humano com um cérebro que ainda não está evoluído? Por que você não espera mais 1 milhão de anos para tirar alguma conclusão a respeito da origem do ser humano, do destino do ser humano? Porque com o cérebro seu ainda no meio caminho de uma evolução, ele não está pronto. Então as suas conclusões também podem ser falhas. Percebe? Visite o canal Respondidas no YouTube. Também respondi.com.br e 3minutos.net. Baixe os livros e o aplicativo.